Na aula de hoje a gente vai falar sobre a inversa de uma matriz e a regra de Cramer. Nós estudamos na aula passada que a gente poderia calcular a inversa da matriz usando aquele método de método de Gauss-Jordan, né? Que você pega a matriz quadrada, então você pode, através daquela transformação de matriz equivalente, você transforma a matriz numa matriz de identidade, portanto você tem a matriz inversa. Bom, a gente sabe que aquele método não é muito prático, tem muito cálculo, e hoje então a gente vai dar uma outra formulação, uma outra maneira de você calcular essa matriz inversa. E consequentemente nós vamos calcular a solução do sistema usando a regra de Cramer, que tem a ver com esse cálculo da inversa. Primeira coisa é definir o que vem a ser uma matriz adjunta. Então você considere uma matriz A, uma matriz quadrada, né, uma matriz de ordem n por n. Então o que vem a ser a matriz adjunta de A? A matriz adjunta de A, denotada por essa formulação ADG de A, vem a ser a transposta, a matriz transposta dos cofatores da matriz A. Lembra o que era cofator? Cofator é um número real, definido da seguinte forma, quer dizer, o cofator do elemento A e J da matriz A era A e J, que era igual a menos 1 elevado a I mais J, vezes o determinante aquele determinante menor da matriz MJ, que era obtida eliminando a linha I pela coluna J. Muito bem, então o cofator, a gente sabe o que é um cofator. A adjunta de A vem a ser uma matriz quadrada, que é a transposta das matrizes dos cofatores, ok? Vamos ver um exemplo. Considere essa matriz A de ordem 3×3 e eu quero calcular a adjunta de A. Bom, quem vem a ser os cofatores da matriz A? Aí você tem que calcular o cofator A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Bom, para calcular A1, o que era? O cofator A1 do elemento A1 é menos 1 elevado a 1 mais 1, que vai dar 1, vezes a submatriz obtida eliminando ali, o determinante da submatriz eliminando ali a 1 e a coluna 1. Então, se você olhar aí na tela, você vai ver que A1 vai ser mais, por causa que é menos 1 elevado a 1 mais 1, que dá 1, e o determinante da submatriz que tem os elementos 6, 3, 2, menos 1. Aí, se você calcula o determinante dessa matriz aí, dá menos 12. O mesmo procedimento você faz para A12, faz para A13, A21, A22, A23. Depois tem o A31, A32, A33. Então a gente já sabe como calcular o cofator, né? Sabe que isso é um número real. Bom, aí quem que vem a ser a matriz adjunta de A? Então é transposta da matriz dos cofatores. Então você vai ver que a primeira linha vai ser A11, A21, A31, porque é a transposta, tá ok? Bom, aí é só você colocar os elementos, os cofatores que você acabou de calcular, você tem que a matriz adjunta de A, que nesse caso é essa matriz que tem como linhas menos 12, menos 2, menos 18, 1, menos 1, menos 8, menos 10, menos 8, 4. Então você sabe agora como calcular a adjunta de A, ok? Muito bem. Então, o primeiro teorema diz o seguinte: dado uma matriz quadrada de ordem n por n, então, AI1 vezes AK1 mais AI2 vezes AK2, esse AK2 aí é o cofator, tá? Mas, você tem uma soma até AIN, AKN, isso é igual a zero sempre que o I for diferente de K, tá? Esse é o desenvolvimento por linha, ou por coluna, que seria A1J, A1K mais A2J, A2K mais todos os termos até chegar a ANJ, ANK igual a zero para J diferente de K. Tá? Então essa soma é igual a zero sempre que o I for diferente de K. Então lembrando que esses A maiúsculos são os cofatores do elemento A e J. Ok? Muito bem. Então como é que você demonstra que essa igualdade é verdadeira quando o I é diferente de K? A demonstração é o seguinte: considere A, esse A chapéu que vocês estão vendo aí, obtida substituindo a linha I pela linha K. Bom, então você tinha uma matriz A, você substituiu a linha I por linha K. Então essa matriz A chapéu, ela vai ter duas linhas K. Se ela tem duas linhas K, que são linhas iguais, o determinante dessa matriz A chapéu é igual a zero.
Então, a primeira coisa é que o determinante dessa matriz A chapéu é igual a zero, usando aquela propriedade que você tem uma matriz que tem duas linhas iguais, então o determinante é igual a zero. Muito bem. Bom, agora eu faço a expansão do determinante de A chapéu usando a forma de Laplace. Quando você usa a forma de Laplace em relação à caesma linha da matriz A chapéu, tá? Quem são os elementos da linha da caesma linha? São AI1, AI2, AIN. Então os cofatores, já que você trocou as linhas de A chapéu, a linha I por a linha K, em A chapéu, os cofatores são AK1, AK2 e AKN. Bom, usando a forma de Laplace, você tem que o determinante de A chapéu é igual a AI1 vezes AK1 mais AI2 vezes AK2 mais AIN AKN. Mas você sabe que como A chapéu tem duas linhas iguais, o determinante é igual a zero. Então essa soma é igual a zero. Portanto, você tem um resultado se I é diferente de K. Ok? Bom, a mesma coisa você poderia ter feito para a coluna. Sabendo que o determinante da matriz A chapéu é igual ao determinante da transposta de A chapéu, então, para calcular se aquele desenvolvimento por a segunda propriedade, que é o desenvolvimento por coluna, basta calcular a transposta, né? Sabe que o determinante de A é igual ao determinante da transposta e usar essa primeira propriedade que nós vimos. Então, essa soma realmente é uma soma igual a zero quando o I é diferente de K. Se você tiver dificuldade de verificar que esse desenvolvimento da caesma linha, quem são os cofatores, basta fazer a forma de Laplace, pega uma matrizinha 3x3, né? Pega uma matrizinha 3x3 e aí troca duas linhas, né? Por exemplo, você pode pegar a linha 3 igual a linha 2, tá? Bom, aí você sabe que o determinante é igual a zero e você verifica que essa propriedade AI1, AK1 mais AI2, AK2, quer dizer, o desenvolvimento da forma de Laplace dá exatamente essa soma. E como você sabe que é igual a zero, porque são linhas iguais, dá igual. Então, só para você comprovar que esse desenvolvimento é correto, quer dizer, esse teorema é correto, treine isso aí com uma matrizinha de 3x3, vocês vão ver que dá exatamente isso. Você vai ver que se você trocar a linha 2 por linha 3, onde tem I vai aparecer 2 e onde tem K vai aparecer 3. É exatamente a mesma coisa. Muito bem. O próximo teorema diz o seguinte: para qualquer que seja matriz quadrada A, né, matriz de ordem, por exemplo, N por N, o produto de A vezes a adjunta de A é igual ao produto da adjunta de A vezes A, que dá o determinante de A vezes a matriz de identidade. Ok? Então, essa é uma propriedade bastante importante que a gente vai usar daqui a pouco para o cálculo da matriz inversa. Tá ok? Então, A vezes a adjunta de A é igual a adjunta de A vezes A, que é igual ao determinante de A vezes identidade. Como é que a gente prova isso? Bom, pega uma matriz A qualquer de ordem N, né? A matriz A, depois você pega a adjunta de A, que é a matriz transposta dos cofatores, e faça o produto. Aí faça o produto da linha I para a coluna K. Então, os elementos da matriz produto, o resultado da multiplicação de A vezes a adjunta de A, pega a linha I para a linha K. Ao fazer o desenvolvimento, quer dizer, os elementos da matriz produto X e J vai ser linha 1, coluna K. Então, AI1 vezes AJ1, AI2 vezes AJ2, mais AIN vezes AJN, onde esses A são os cofatores. Bom, quando você fizer I igual a J, tá? Quando você faz I igual a J, o que você tem? Você tem exatamente o termo X e I. Esse X e I são a transformada de Laplace. Portanto, aí você tem, quando I igual a J, você tem exatamente o determinante de A. E quando I é diferente de J, você tem, pelo teorema anterior, que esses elementos são todos iguais a zero. Então, o resultado vai me dar, quando você fizer esse produto, a matriz produto vai ser, na diagonal vai aparecer tudo determinante de A, e no resto, como I é diferente de J, vai aparecer tudo igual a zero. Portanto, o A vezes a adjunta de A vai ser o determinante da matriz A vezes a matriz de identidade. Porque como o determinante aparece em todos os elementos da diagonal, você fatora o determinante e vai ficar só a matriz identidade. Ou seja, então é verdade que A vezes a adjunta de A é o determinante de A vezes a matriz de identidade. A mesma coisa vale para recíproca, né? A adjunta de A vezes A
vai ser também a matriz A, o determinante de A vezes a matriz de identidade. Muito bem. Se você fizer a recíproca, né, você vai ter da mesma forma x de j vai ser igual ao determinante de A para I igual a j e 0 se diferente de j. Então, você conclui que A vezes a adjunta de A é a adjunta de A vezes A, que é o determinante da matriz A vezes identidade, né? Um exemplo. Bom, pega a matriz A, né? Uma matriz A que tem essas linhas 2, menos 4, 1, menos 2, 6 e 3, 1, 2 e menos 2. E calcula a adjunta de A, que é a mesma matriz que a gente já havia calculado no início da aula, tá? Então, essa é a adjunta de A, faço o produto vai dar menos 38 vezes a matriz de identidade. Ora, quem é menos 38? Menos 38 é exatamente o determinante da matriz A. Só vocês usarem aquela regra prática que vocês já aprenderam de calcular o determinante da matriz A, você vai ver que vai dar menos 38. Então, vai dar menos 38, A vezes a adjunta de A, dá o determinante de A vezes a matriz de identidade. Bom, uma consequência, né, daquele teorema que a gente chama em matemática como corolário, né, diz o seguinte, que para qualquer que seja a matriz quadrada A, tal que o determinante de A é diferente de zero, note que o determinante de A tem que ser diferente de zero. Então, a inversa da matriz A é dada por 1 sobre o determinante de A vezes o adjunta de A. Então, a inversa é calculada como 1 sobre o determinante de A. Observe que o determinante de A tem que ser diferente de zero, porque você está dividindo o 1 pelo determinante de A. Então, tem que ser diferente de zero. Então, a inversa é 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta de A. É A vezes B é igual a matriz de identidade, ok? Bom, então eu faço A vezes 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta de A. Bom, como 1 sobre o determinante de A é um número real, então você pode fatorar. Você fatora 1 sobre o determinante de A, vai ficar A vezes a adjunta de A. Mas A vezes a adjunta de A vai ser, como nós vimos no teorema anterior, que A vezes a adjunta de A é o determinante de A vezes a matriz de identidade, portanto, vai ficar 1 sobre o determinante de A vezes o determinante de A vezes a matriz de identidade. Você cancela esse determinante de A, dado que eles são diferentes de zero, e vai me dar a matriz de identidade. Isso significa que 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta de A é a inversa de A. Porque você sabe também que a inversa é única, tá? Então, se o produto de A vezes esse termo, 1 sobre o determinante de A, adjunta de A, dá identidade, então esse termo é exatamente a inversa, dado que a inversa é única. Portanto, você tem que A menos 1, que é a inversa de A, é calculada pelo 1 sobre o determinante de A vezes a matriz adjunta de A. Toma um exemplo aí. Calcula a matriz inversa da matriz A. Bom, a matriz A é a mesma matriz do exemplo anterior, que você tem 2, menos 4, 1, 2, 6 e 3, menos 1, 2 e menos 1, tá? Bom, você sabe que o determinante dessa matriz é menos 38. A adjunta de A, você sabe que é menos 12, menos 2, menos 18, 1, menos 1, menos 8, menos 10, menos 8, 4. Então, a inversa é quem? É a adjunta de A dividido pelo determinante de A. Então, é só pegar esse menos 38 e dividir em todos os termos dessa matriz cofatoras, da matriz adjunta, e você vai ter quem é a inversa de A. Então, a inversa de A é essa matriz aí, 6 sobre 19, 1 sobre 19, 9 sobre 19, e menos 1 sobre 38, 1 sobre 38, 4 sobre 19, 5 sobre 19, 4 sobre 19, menos 2 sobre 19. Tá ok? Então, é muito mais simples, né? Agora, você calcular a inversa de que fazer todo aquele processo de transformar matriz equivalente por linha usando o método de Gauss-Jordan. Tá? É mais prático você calcular a inversa usando essa técnica. Então, um outro teorema é o seguinte. Uma matriz A é invertível, tá? Se somente C determinante de A é diferente de zero. Então, agora você tem uma maneira, uma ferramenta de saber quando que uma matriz tem inversa, tá? Uma maneira de verificar se a matriz tem inversa é calcular o determinante. Se o determinante é diferente de zero,
então a matriz tem inversa. Se ele é igual a zero, ela não tem inversa. Então, como é que demonstra isso, né? Bom, a primeira coisa é a ida, né? Então a gente vai provar que se A é invertível, o determinante de A tem que ser diferente de zero. Muito bem. Se A é invertível, então por definição, o que você tem? Que A vezes A menos 1 é igual a identidade. Mas você sabe que o determinante do produto é o produto do determinante. Então o determinante de A vezes A menos 1 é o determinante de A vezes o determinante da inversa. Que isso é igual, já que A que multiplicar A menos 1 é matriz de identidade, é igual ao determinante da matriz de identidade. Mas quanto que vale o determinante da matriz de identidade? A matriz de identidade só tem os elementos 1 na diagonal e, portanto, o determinante da matriz de identidade é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Tá? Então você tem que o determinante de A vezes o determinante de A menos 1 é igual a 1. Ora, o determinante de A é um número, o determinante da inversa é também um número. Isso é igual a 1. Bom, a única maneira de esse produto ser igual a 1 é que o determinante de A tem que ser diferente de zero. Eu não poderia ter o determinante de A sendo igual a zero e fazer o produto com outro número, que é o determinante da inversa, e dar 1. Tá? Então, necessariamente, o determinante de A é diferente de zero e o determinante da inversa, por exemplo, é igual a 1 sobre o determinante de A. Tá ok? Bom, o outro lado é o seguinte, eu quero mostrar que se o determinante de A é diferente de zero, então a matriz A é inversível. Bom, se o determinante de A é diferente de zero, o que você tem? Se o determinante de A é diferente de zero, a matriz inversa existe. Nós vimos no exemplo anterior. Por quê? E a matriz inversa é calculada por A menos 1 sobre o determinante de A, vezes a matriz adjunta. Bom, se o determinante de A é diferente de zero, então a matriz inversa é simplesmente calcular a adjunta, que sempre existe, tá? A matriz adjunta sempre existe, que vai ser a adjunta dividida por determinante de A. Ok? Então, aí nesse caso, o determinante de A é diferente de zero, a matriz A é a matriz invertível, ok? Então, o importante é saber que você tem agora uma ferramenta para saber se a matriz A tem inversa, né? A ferramenta é que o determinante da matriz A seja diferente de zero. Um outro corolário diz o seguinte, seja A uma matriz quadrada de ordem n, né? Então, o sistema linear homogêneo, AX igual a zero, tem solução não trivial se somente se determinante de A igual a zero. Tá? Aqui, eu quero saber o seguinte, a gente viu que o sistema linear homogêneo, AX igual a zero, sempre tem a solução trivial, porque se você botar x com componentes todos iguais a zero, se o x for o vetor nulo, A vezes o vetor nulo vai estar sempre zero. Tá? Bom, o que acontece? A vezes o vetor nulo vai dar sempre o vetor nulo também. Então, x com componentes todos iguais a zero, né, sempre é uma solução do sistema linear homogêneo. O que eu quero aqui é que tenha mais que uma solução, tá? Diferente dos anteriores. Normalmente você quer que tenha uma solução única, né? Que você quer que o determinante de A seja diferente de zero. Aqui, no sistema linear homogêneo, você sempre conhece uma solução. O que você quer é, será que tem outras? Quais são as condições para que tenha mais de uma solução? Então, a condição é que o determinante da matriz seja igual a zero, ou seja, que ela não seja invertível, ou seja, que ela seja uma matriz singular. Bom, a demonstração é por absurdo, né? A gente tem feito aqui, ao longo do curso, várias demonstrações do seguinte coisa. Você quer provar, você tem uma hipótese e quer provar, e tem uma tese para provar. Então, na matemática, isso é conhecido como, você tem uma lógica, P implica Q. Então, se você negar a tese, você tem que chegar num absurdo na hipótese. Então, esse é o tipo de demonstração que a gente vai fazer aqui. A gente tem que o sistema homogêneo AX igual a zero, tem uma solução não trivial, se somente se o determinante de A é igual a zero. Então, vamos supor que o determinante de A seja diferente de zero. Bom, se o determinante de A é diferente de zero, então a matriz A é invertível. Se a matriz A é invertível, então você tem um sistema linear homogêneo AX igual a B, então quem vai ser a solução? A solução vai ser x igual a inversa de A vezes o vetor nulo. Mas a inversa de A vezes o vetor nulo dá o próprio vetor nulo. Então, você chega que a única solução possível é x que tem componente 0, 0, 0, 0, ou seja, o vetor nulo. Tá? Então, você provou a ida, né? Que você tem uma solução
você tem uma solução não trivial se o determinante de A é igual a zero. A recíproca é o seguinte, vamos supor, a hipótese agora é que o determinante de A é igual a zero. Se o determinante de A é igual a zero, então você sabe que a matriz A é uma matriz singular, ok? Porque ela não é invertível. Muito bem. Bom, suponha que A seja equivalente por linha a uma matriz B, naquela forma escada reduzida por linhas, tá? Então a gente sabe que se elas são equivalentes, né? O determinante de B é igual ao determinante de A, que é igual a zero, porque A é uma matriz singular, tá? Então, se ela é equivalente por linhas, a matriz A é equivalente por linhas à matriz B, e o determinante de B é igual a zero, é porque necessariamente você tem uma linha de B nula, uma linha nula de B. Muito bem. Então, seja C, essa submatriz de B, excluindo todas as linhas nulas de B, né? A matriz B tem pelo menos uma linha nula. Então, você pega essa nova matriz C e exclui, é uma submatriz de B, excluindo-se todas as linhas nulas de B. Muito bem. Então, você tem um sistema homogêneo, você tinha no início um sistema homogêneo AX igual a B, que é equivalente ao sistema homogêneo BX igual ao vetor nulo, que é equivalente a CX igual ao vetor nulo. Ou seja, esses sistemas são equivalentes, portanto, o sistema homogêneo CX igual ao vetor nulo tem as mesmas soluções que o BX e o sistema AX igual ao vetor nulo. Muito bem. Mas esse sistema CX igual ao vetor nulo tem no máximo n-1 equações para n mais uma incógnita. Tá? No máximo ele tem isso. Agora está faltando a última equação. Tá? Ele está fazendo a última equação. Ou seja, o sistema tem pelo menos uma solução não trivial. Por quê? Porque eu tinha n equações. Eu tenho uma linha nula, pelo menos uma linha nula, vezes uma incógnita igual a zero. Ora, essa incógnita, por exemplo, a xn, pode assumir qualquer valor, porque 0 vezes xn igual a zero. Então, o xn pode assumir qualquer valor. Ou seja, mesmo que você tenha simplesmente n-1 equações para n-1 incógnita, você resolve o sistema, todas as outras soluções vão ficar dependendo dessa incógnita xn, que pode assumir qualquer valor real. Portanto, você tem mais de uma equação, mais de uma solução nesse sistema linear homogêneo, se a matriz é singular. Ou seja, se o determinante da matriz A é igual a zero. Então, esse teorema nos diz o quê? Você tem um sistema linear, né? Você tem uma matriz quadrada. Então, o sistema linear homogêneo tem mais de uma solução, né? Se somente se o determinante de A é igual a zero. Ou seja, se somente se a matriz A é singular ou a matriz A é não invertível. Tá? Então, agora, com essas propriedades que nós vimos hoje, e algumas que a gente já sabe, você tem as seguintes propriedades que são equivalentes. Você dizer que A é invertível é a mesma coisa, A invertível é a mesma coisa dizer que o sistema homogêneo tem apenas a solução trivial, pelo que nós vimos agora, tá? Né? E a outra, a propriedade A equivalente por linha matriz de identidade, é claro, se a matriz A é inversível, ou se o sistema linear homogêneo tem solução só a solução trivial, então a matriz A é equivalente por linha matriz de identidade, né? Depois, outro sistema, o sistema linear não homogêneo, AX igual a B, tem uma solução única para qualquer que seja o vetor B, tá? Inclusive quando o vetor B é o vetor nulo. E o determinante de A é diferente de zero. Tá? Todas essas 5 propriedades estão... um resumo dos teoremas que acabamos de ver, ok? Bom, então agora a gente vai utilizar essa ideia de cálculo de matriz inversa e da matriz adjunta para mostrar para vocês a regra de Cramer. Como é que é calculado, como é que se resolve um sistema linear por essa regra conhecida como regra de Cramer, que provavelmente alguns de vocês devem ter visto no segundo grau. Então a gente vai desenvolver aqui o teorema, né, o teorema de Vida-Cramer, para mostrar para vocês como é que se determina essa solução. Muito bem, então considere um sistema linear, né, você está vendo um sistema linear AX igual a B,
tá? Onde a matriz A é a matriz dos coeficientes, o vetor B é o vetor dos termos independentes e o vetor X é o vetor incógnita. Então, o teorema diz o seguinte: se o determinante da matriz A é diferente de zero, então o sistema linear tem uma única solução, e essa única solução é calculada por x1 é determinante de A1, né, que eu vou explicar daqui a pouco o que vem esse A1, determinante de A1 sobre determinante de A, o x2 é determinante de A2 sobre determinante de A, e o xn é o determinante de AN sobre determinante de A. Onde esses A1, A2, AN, quer dizer, essas matrizes A, que esse subíndice I, é aquela matriz, é uma mesma matriz A, tá? A mesma matriz A, substituindo a coluna I pela coluna dos termos independentes. Ou seja, você substitui o vetor coluna I pelo vetor dos termos independentes B. Tá? Então, o determinante dessa matriz, dividido pelo determinante da matriz A, vai me dar a solução do sistema. Bom, a demonstração é o seguinte: você considera o determinante de A diferente de zero para que tenha a solução única, né? Então, você garante aí que se o determinante de A diferente de zero, a matriz A é invertível, tá? Então, você sabe que a solução do sistema é x igual a inversa de A vezes B, porque você tem AX igual a B, você aplica a inversa em ambos os lados, a inversa vezes A da matriz de identidade, então vai ser identidade vezes x, e do outro lado vai ser A menos 1 vezes B, a inversa aplicada a B. Então, o x, a solução do sistema, o vetor x, é A menos 1 vezes B. Bom, do corolário 1, nós podemos escrever o seguinte: o que era a inversa de A? A inversa de A nós vimos que é a matriz adjunta de A dividido por determinante de A. Então, você tem que x, que é a inversa de A vezes B, é a adjunta de A sobre determinante de A vezes o vetor B. Bom, agora você faz esse produto para cada linha desse sistema, né? O determinante de A independe, é um número real, ele sai para fora desse produto. Aí você desenvolve o produto da matriz adjunta de A vezes o vetor B. Bom, ao fazer esse desenvolvimento, você vai ter que o xi, quer dizer, a solução do sistema xi vai ser igual a AI1 vezes B1 mais A2i vezes B2 mais ANI vezes BN. Então, por enquanto, o que você tem é que o xi, né, esse vetor, o vetor xi do vetor incógnita x, ele vai ser igual, né? É a inversa vezes, é a matriz vezes os elementos de B. Então, a componente I vai ser a linha I vezes os elementos da matriz B. E vai dar exatamente isso. Xi é igual a 1 sobre determinante de A vezes esse termo que está entre parênteses. Mas quem será esse termo entre parênteses? Então, vamos ver agora, vamos estudar só os termos que estão entre os parênteses aqui. Bom, pega a matriz A, aí, né? Vamos delimitar a matriz aí. Essa matriz que aparece aí para vocês, onde ela é exatamente a matriz A, só que na coluna I, né? Na coluna I dessa matriz, eu estou substituindo essa coluna pelo vetor dos termos independentes, que aparece para vocês B1, B2, Bn, tá? Bom, calculo o determinante dessa matriz aí, usando aquela expansão aquela forma de Laplace, colocando, utilizando essa coluna B1, B2, Bn como os elementos, o desenvolvimento de Laplace em torno dessa coluna Bi, tá? Bom, quando você fizer o desenvolvimento de Laplace em torno dessa coluna dos elementos B1, B2, Bn, tá? O que vai sobrar para vocês aí vai ser os cofatores. Então, você vai ter A1i, B1, mais A2i, B2, mais ANI, Bn, tá? Porque você pegou fez o desenvolvimento da fórmula Laplace em função da coluna dos termos independentes de B. Bom, se você olhar esse termo aí, determinante de aí é A1i, que é o cofator A1i, vezes B1, mais A2i, B2, mais ANI, Bn, olhando o desenvolvimento anterior, que você tinha que xi é igual a 1 sobre determinante, esse termo aí, então esse termo que está aparecendo em parênteses é exatamente o determinante da matriz AI. Logo, você vai ter o determinante de A são esses termos, e portanto xi
para todo i variando de 1 a n, o xi vai ser igual ao determinante dessa matriz AI sobre o determinante de A. Tá certo? Então, você tem uma nova fórmula de calcular a solução do sistema linear. Dado que o determinante de A é diferente de zero, então o xi é igual ao determinante de AI sobre o determinante de A. Tá ok? Muito bem. Considere esse exemplo aí, essa matriz do sistema, matriz dos coeficientes, dado por menos 1, 2, 1, 2, 1, menos 1, 1, 2. Pega aí os termos independentes de 2, 3, menos 1 e vamos calcular A1. Bom, que é a matriz A1? A subíndice 1. Você pega a matriz dos coeficientes, né? A1 é o quê? Substituir a primeira coluna de A pelos termos independentes. Observe aí que está em retângulo, os termos independentes substituindo os primeiros elementos, a primeira coluna da matriz A, portanto você tem A1. A2 é quem? É substituir os termos independentes para a segunda coluna de A. Você tem aí, e A3 é a matriz obtida pela matriz A, substituindo a terceira coluna de A pelos termos independentes. Então você tem aí exatamente que é A1, A2 e A3. Então, usando a regra de Cramer, o que você tem? Que o x1 é quem? É o determinante de A1 sobre o determinante de A. x2 é o determinante de A2 sobre o determinante de A. E o x3 é o determinante de A3 sobre o determinante de A. Bom, aí é só calcular agora o determinante de cada uma dessas matrizes, né? Que são determinantes que a gente sabe calcular, porque são matrizes 3 por 3, é fácil, tem aquela regra prática. Calcula o determinante de cada uma delas, calcula o determinante de A, você tem naturalmente quem é o vetor solução. Ok? Aí no caso, se você fizer o cálculo, o determinante de A é menos 12, o determinante de A1 é 12, o determinante de A2 é 0 e o determinante de A3 é menos 12. Ora, então você tem que x1 é o determinante de A1 sobre o determinante de A, dá menos 12 sobre 12 dá menos 1, o x2 é o determinante de A2 sobre o determinante de A, que é 0, porque o determinante de A2 é 0, e o x3 é o determinante de A3 sobre o determinante de A, que dá 1. Ok? Então você sabe, nesse caso, como você sabe calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, então é fácil você calcular aqui. Só que dá um pouco de conta, né? Porque você tem que calcular vários determinantes. Então, note o seguinte, do ponto de vista computacional, não é muito interessante você usar a regra de Cramer. Por quê? Vimos no exemplo anterior que se tem um sisteminha 3 por 3, você tem que calcular o determinante da matriz A, o determinante da matriz A1, o determinante da matriz A2, o determinante da matriz A3. Então imagine que você tivesse um sistema N por N, tá? Então quantas matrizes, quantos determinantes teria que calcular? Olha, você tem que calcular, além do determinante da matriz A, você tem que calcular o determinante das matrizes A1, A2, AN, tá? Então você teria N mais 1 determinantes para ser calculado. Cada determinante desse tem N fatorial operações. Por quê? Porque você transforma, cada matriz de ordem N, usando aquelas formas de Laplace, você transforma a matriz de ordem N em N determinantes de ordem N-1. Depois você transforma em N-1 determinantes de ordem N-2. Depois você transforma, usando a forma de Laplace, sempre nessa ordem. Então você vai ter um produto de... você tem N fatorial operações para cada determinante. Então, por que é N fatorial? Porque é N vezes N-1, vezes N-2, vezes N-3, até você chegar a uma matriz, uma matriz que tem uma unidade. Então você tem N fatorial operações. Mas para cada matriz você tem N fatorial operações. Quantas matrizes você tem para calcular o determinante? Você tem que calcular o determinante da matriz A, e da matriz A1, A2 até a N. Então você tem N mais 1 determinante, e cada um você tem que fazer N fatorial operações. Ou seja, você tem N mais 1 fatorial operações de multiplicação para calcular um sistema de ordem N por N. Agora você imagina que imagine que fosse um sistema de ordem 20 ou de ordem 100. Pega uma calculadora aí e calcula o que vem a ser 21 fatorial. Tá? Vocês nem vão conseguir calcular 21 fatorial. Aí você pensa, quanto que um computador
gasta para fazer cada operação de multiplicação, tá? Ele tem um tempo para cada operação de multiplicação. Aí você multiplica a quantidade de operações que ele tem que fazer pelo tempo que ele gasta para fazer cada uma. Você vai ver que para resolver um sisteminha simples, de ordem 20 por 20, você vai gastar dias, semana ou meses para resolver um sistema desse, um computador trabalhando 24 horas por dia. Então, esse método é um método dado em colégio, dado em segundo grau, para sisteminhas pequenos. Agora, quando você vai aumentando o sistema, ele é impraticável, porque a quantidade de operações é n mais 1 fatorial. Bom, para vocês praticarem a regra de Kramer, né, vocês façam aí os exercícios de 20 a 23, né, só que sisteminha linear que aparece para vocês, né, é o 20, 21, 22, 23, que está lá na página 97 do livro texto, tá? Então resolva a sistema linear usando a regra de Kramer, ok?